Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a Eleonai Lima, estarei mais uma vez aqui com vocês para a gente ver, analisarmos e estudarmos um pouco mais sobre as figuras de linguagem 2, tá? Espero que vocês aproveitem, gostem da aula e não esqueçam de se inscreverem no canal, tá bom, pessoal? Para que vocês tenham acesso a todas as aulas. Correm lá e se inscrevam. Então a gente vai fazer aqui uma pequena retomada, né, sobre a nossa aula anterior e aí fazer uma pequena revisão sobre o que é conotação e denotação. Acredito que vocês ainda lembrem, né? A conotação é quando a gente fala, a gente verbaliza, né, palavras no sentido figurado, né, expressões dando novos sentidos, novas significações às palavras. E aí eu trouxe aqui novamente alguns exemplos para que a gente não esqueça, que vocês não esqueçam, mentalizem aí. Então nós temos aqui, o carro voava pelas ruas da cidade. Eu vou fazer primeiro a leitura dos exemplos, depois a gente volta para fazer aí a análise deles, tá bom? Tanto dos exemplos no sentido conotativo como no denotativo. Meu namorado é um gato. Meus pais sempre serão o meu espelho. Então vamos, por enquanto, deixar aqui, né, esses exemplos. Vamos aqui agora, denotação. Acredito também que vocês ainda lembram. É quando a gente fala no sentido real, no sentido dicionarizado, né, as palavras com o seu sentido original, real. Então nós temos aqui, ó, o pássaro voava pelo céu da cidade, o gato miou a noite inteira, o espelho do banheiro quebrou. Então agora vamos fazer aqui um paralelo entre esses exemplos, ó. O carro voava pelas ruas da cidade e o pássaro voava pelo céu da cidade. Observem que o verbo voar, né, voava e voava, eles estão, né, colocados aí em sentidos diferentes. Aqui, no sentido conotativo, é no sentido de rapidez. Quando a gente diz o carro voava pelas ruas, é que ele estava andando, né, em uma velocidade acima do permitido. E aqui, quando a gente diz o pássaro voava pelo céu, a gente realmente está colocando essa palavra no seu sentido real. Outro, meu namorado é um gato. Observa aqui que eu tenho uma metáfora. Ainda lembram o que é uma metáfora? Quando a gente faz sentido de semelhança, como uma comparação subentendida, a gente afirma algo, né, para dar maior expressividade. Meu namorado é um gato, ou seja, atribuições, né, quando a gente diz é um gato, atribui-se, no caso, características, né, de alguém que é bonito, que é assim, né, vocês entendem, acredito que sim. E aqui eu digo o gato miou a noite inteira. Observa que o nome, né, no caso, gato, realmente está colocado no seu sentido real, que é, no caso, o felino, o animal. Meus pais sempre serão o meu espelho. O espelho do banheiro quebrou. Observa que eu tenho um espelho, né, sendo colocado de duas formas diferentes. Então, quando eu digo o meu espelho, a forma de falar, de me espelhar, ou seja, nas características e também nas questões comportamentais, né, e de caráter dos pais. E aqui, no caso, o espelho do banheiro quebrou é o sentido real da palavra. Então, olha só, é muito fácil, realmente muito fácil de vocês fazerem essa associação. Então, eu espero que vocês aqui não tenham mais nenhuma dúvida. Quando a gente fala em denotação, é o sentido real, o sentido literal da palavra, e conotação é o sentido figurado. Então, na nossa aula anterior, a gente viu as figuras de palavras e também as figuras de pensamento. Hoje a gente vai fechar, né, o nosso assunto de figuras de linguagem, falando sobre as de construção ou sintaxe, como é a nomenclatura aqui, e as figuras de som. Então hoje eu convido vocês, né, a assistirem essa aula, né, com bastante vontade aí do outro lado. E aí vamos iniciar com as figuras de construção. Quando eu falo figuras de construção, é no sentido de realmente atribuir novas significações, atribuir, no caso, da maior expressividade nos textos, nas colocações. E aí, para a gente iniciar, eu tenho aqui o polissíndeto. O que é o polissíndeto? É quando a gente utiliza, no caso, a repetição de conjunções coordenativas. Ou seja, para quê? Para que a gente utiliza nessa repetição? Com o intuito, né, de imprimir ideias, por exemplo, de continuidade, de destaque das situações que, no caso, se apresentem na frase. Quando eu falo em conjunções coordenativas, é interessante a gente compreender
quais são os elementos de coordenação, os elementos que dá a ideia, assim, de coordenação dentro da nossa frase, da nossa oração. E aí, com os exemplos, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Quando eu digo assim, ó, Deus criou o sol e a lua e as estrelas e fez o homem e deu-lhe inteligência e fez-o chefe da natureza. Qual foi o termo, o elemento de conexão que mais se repetiu aí? Então, a gente observa que foi o conectivo E, né? U ou E ou I, no caso aí, na questão da sonoridade. Então, olha só, Deus criou o sol e a lua e as estrelas. Se a gente estivesse colocando no sentido, vamos dizer assim, que na estruturação sintática da frase, a gente não iria utilizar tanto essas repetições de conectivo. A gente teria outros meios de fazer isso. Por exemplo, a gente faria as pausas com vírgulas, por exemplo. Só que nesse caso é exatamente a intenção, né, de que o polissíndrome realmente tem essa intenção de fazer essa repetição exatamente para dar maior, como é que eu falo, expressividade dentro aí, né, do que está sendo colocado, que está sendo posto nos textos. Então, olha só, há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Observa que qual foi o elemento conectivo aí que se repetiu? O nem, o nem, o nem. Observa aí que houve essa repetição. E aí, esses textos, esse formato de texto, eles são, na verdade, há alguns textos narrativos e poéticos que utilizam esses termos exatamente para dar maior expressividade, tá bom? E aí a gente parte para o assíndeto. O que é o assíndeto? É quando constitui uma figura cuja base é a supressão de conectivos. Vamos lá, voltar aqui só para vocês terem uma maior compreensão. O polissíndrome é quando a gente acrescenta esses conectivos de forma repetitiva. Já o assíndeto é quando a gente faz a supressão, ou seja, a gente retira, né? A gente faz a retirada desses elementos, olha só, e substituindo no caso aqui, a gente vai utilizar a vírgula, no caso a vírgula como sendo aí o termo que vai, não é nem o termo que a gente vai utilizar esse símbolozinho aqui para poder tirar o termo conectivo aí dessas frases. Observe, pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste e viva. Eu acredito que vocês já ouviram, né, essa música da Pitty. Então observa aqui, eu fiz a supressão de termos, de conectivos e substituí pela vírgula, né? Então olha só, pense, e aí se a gente fosse para colocar aí no caso do conectivo, qual seria o conectivo que a gente iria utilizar? Pense e fale e compre. Então observa aí, eu substituí esse termo, esse conectivo, para poder fazer aí a ordem direta das palavras, fazer, no caso, a similaridade da ordem dessas palavras, tá bom? Então, vamos agora para o pleonasmo. Gente, o pleonasmo, a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Embora a gente não compreenda muitas vezes, como eu falei na aula anterior, que esses termos, ele tem essas nomenclaturas na língua portuguesa que a gente desconhece muitas vezes. Mas quem nunca disse assim? Qual foi a mãe que nunca disse, menino, entre para dentro? Observa que foi utilizado aí expressões que se tornam até repetitivas. E aí a gente está falando exatamente do pleonasmo, né? É uma figura de linguagem que acrescenta uma informação desnecessária, porque já foi falado anteriormente, né? Seja de maneira intencional ou não. E aí, quando eu falo nessa maneira intencional ou não, aí eu quero que vocês prestem atenção aqui. Existem 2 tipos de pleonasmo. O pleonasmo vicioso, que geralmente é o que a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa linguagem, né, informal, né, dentro da nossa casa, com as pessoas mais próximas. E nós temos o pleonasmo literário, que é aquele em que realmente os autores, né, das obras, eles colocam de forma intencional. Então vamos aqui, ó. Subir para cima. Observa que o subir automaticamente, né, já é
para cima, não precisa dessa repetição. Então nós temos aqui o entrar para dentro, sair para fora, ver com os próprios olhos. Afinal, se nós não vêssemos com os nossos olhos, com que olhos nós veríamos, não é mesmo? Então olha só que há esses elementos, né, que são desnecessários, porque há uma repetição aí de termos que a gente fala anteriormente. Olha só, multidão de pessoas. Se é multidão, então automaticamente já dá a ideia, né, de aglomeração, que a gente não deve fazer nesse período de pandemia, tá bom? Hemorragia de sangue ou hemograma de sangue. Eu vou fazer um hemograma de sangue. Então, olha só, hemorragia e hemograma automaticamente já é de sangue. Então, a gente utiliza esses termos muitas vezes no nosso dia a dia exatamente para dar maior expressividade. E na nossa língua portuguesa ele tem o nome de pleonasmo. Então, a gente tem aqui no pleonasmo literário, que é, como eu disse, são as expressões, né, repetitivas de forma intencionada. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, e rir meu riso e derramar meu pranto. Né, eu tenho aqui esse verso do Vinícius de Moraes, rir meu riso. Observa que quando você ri, automaticamente o riso é o seu. Só que nesse caso se coloca, né, para dar maior expressividade nos poemas, né, nos versos aí e dar aquele sentimentalismo maior, né, no leitor e também no autor, no caso quem está fazendo, eu lírico. E ali dançaram tanta dança. Então olha só, dançaram tanta dança. Eu tenho aí também essa repetição, ó, dançaram tanta dança. Então olha só, eu tenho outro aqui. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Então observa que eu tenho aqui esse verso, né, essa passagem. Sorri um sorriso pontual, observa que há essa redundância aí. E beija com a boca, porque afinal nós não poderíamos beijar se não fosse de fato com a nossa boca. Então observa que é colocado para dar maior expressividade aos textos. Então aqui é colocado de forma intencional. E já no pleonasmo vicioso é exatamente os vícios de linguagem, né, que o português nos possibilita. Principalmente na nossa linguagem informal, que é a linguagem que a gente está, né, conversando com as pessoas mais próximas, no nosso meio, no nosso contexto. E aí, tenho certeza que vocês ainda lembram, né, sobre as variações no caso, de linguagem. Então, a gente vai continuar aqui. Para a gente finalizar, a gente tem aqui a anáfora. O que é a anáfora? É a repetição de uma palavra ou de um mesmo termo no início de orações ou de versos. Então, é quando há a repetição de uma mesma palavra em orações, né, seguidas ou em versos. Eu tenho aqui como exemplo, ó, quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Que música linda é essa? Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Se a gente for pegar aqui essa música, que é do Chico César, os versos, observa que vão iniciar sempre com uma mesma palavra, repetida. Que palavra é essa? O quando. Então, observa que dá também essa maior expressividade, principalmente nos textos poéticos, nas músicas, né? E aí, com isso, a gente fecha aqui as nossas figuras de construção. A gente agora vem para as figuras de som. O que são as figuras de som? São aquelas figuras de linguagem colocadas, né, nos textos para que, por meio da sonoridade, também dê a maior expressividade no texto. Eu fico falando aqui expressividade, mas é exatamente porque as figuras de linguagem têm esse papel na nossa língua portuguesa. Então a gente vai começar com a onomatopeia. A onomatopeia, gente, é uma figura de som que ela tem como função repetir, no caso não é nem repetir, é utilizar, reproduzir fonemas, né, imitando sons naturais, sons da natureza, sons, barulhos que a gente escuta por meio da escrita. Onde é que a gente mais encontra a onomatopeia? Histórias em quadrinhos. A gente também pode encontrar muito em fábulas. Então observa que aqui, nesse quadrinho, nessa tirinha aqui da Mônica, eu tenho aqui esse balãozinho que indica o GRR, que indica o quê? Como se fosse som de raiva, né? O pô, que indica também aí um som, né, de uma explosão. O bom aqui também dá ideia de explosão. Quando a gente faz sons, por exemplo,
vou utilizar aqui o despertador. O despertador faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. Observa que esse tic-tac, tic-tac é o som que está sendo reproduzido do nosso despertador. Então, a gente coloca sons por meio de escrita. A gente chama de onomatopeia. Então, ela é muito utilizada. Acredito que vocês também tenham facilidade em compreender essa figura de linguagem. E aí, a gente tem também atualmente, né, na nossa era digital, né, que está muito em alta, a gente também pode colocar como sendo os sons de riso. Olha só, o ha, o kkkk. Observa que a gente utiliza, por meio de escrita, sons que a gente, por exemplo, se comunica, né, com os nossos colegas lá no WhatsApp, e a gente faz exatamente por meio de palavras para dar essa expressividade e dizer que a gente naquele momento está rindo. Então, é importante demais essa figura de linguagem, assim como todas as outras, porém essa vocês vão encontrar muito em textos. A gente tem a aliteração, né? A aliteração é quando existe a repetição de consoantes. Por que eu frisei o nome consoante? Porque a gente vai já ver que tem outra figura de linguagem que a única diferença dela para a aliteração é porque ela vai enfatizar os sons das consoantes e a que a gente vai ver a seguir, ela enfatiza os sons de vogais. Então, vamos lá. O vento varria as folhas. O vento varria os frutos. O vento varria as flores, né? Aqui esses versos de Cecília Meirelles. Se a gente for analisar qual é a consoante que está sendo mais, que a gente consegue ouvir mais. Então, a gente vai perceber que é o V. O vento varria. O vento varria. Observa que é a repetição e a gente consegue, né, identificar como o som que a gente mais escuta no caso, a consoante V. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Observa aqui que, nesse caso, qual é a consoante que mais se repete? R, 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 R. Aqui também, na literação, a gente pode também fazer menção aos trocadilhos que a gente utiliza também, como nossos textos. Os trocadilhos a gente percebe que faz parte aqui da literação também, exatamente por ter nessa questão de brincar com os fonemas, com os sons que a gente emite. Eu tenho aqui uma tirinha para exemplificar para vocês. E aqui nós temos os personagens da Turma da Mônica, o Cascão e o Cebolinha, né? E ele diz assim: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí ele caminhando, né? Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí ele vem, né? Claro. Então, gente, olha só, a repetição do R, né? Exatamente como o nosso exemplo anterior. Então, a gente vai encontrar muito também. A gente agora vai ver a assonância. Então, vamos lá aqui fazer a retomada. A aliteração, para não confundir, a aliteração repete sons de consoantes, né? Já a assonância, ela vai fazer também esse jogo, essa brincadeira de sonorização, porém agora com a repetição de vogais. Então, vamos lá observar aqui, ó. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei, e me arrastei e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos, né? Então, observa aqui que houve aí uma sonorização, né? Quando a gente fala na sonorização das vogais, a gente também deve estar atento aos fonemas, tá bom? Nesse caso aqui, qual foi o som que a gente mais ouviu, a gente mais observou? O ei, o ei, o ei. A repetição das vogais é e i, né? Nesse caso aqui. Então, a gente vai encontrar muito a assonância em textos poéticos, tá? Exatamente porque o autor ele gosta de brincar com essa questão da sonorização, tá? E a gente tem agora, por último, a paranomásia. O que é a paranomásia? É quando a gente utiliza os parônimos, né? Aí lá na ortografia, você vai lembrar o que são os parônimos. Palavras, pares de palavras, que eles são semelhantes na escrita, que eles têm diferença de significação, mas que eles são semelhantes nos sons. Então, observa que quando eu falo palavras parônimas, são pares de palavras em que são parecidos na escrita, têm significação diferente, porém na pronúncia o som ele sai muito parecido. Então, olha só, o volume do som alterou o nosso tom. Então, observa aí,
quais foram aí as duas letrinhas que deu ideia de um som parecido? O som, no caso o S e o T de tom, bom? Tento tanto, mas tonto me sinto. Então, olha só, observem aqui. Tento tanto, mas tonto me sinto. Qual é aí, no caso, a sonorização que a gente mais observa? Olha só, eu começo com T, ó, tento tanto. O que foi que modificou? Apenas as vogais, ó. Tento tanto, observa que aqui, ó, e tonto me sinto. Observa que a gente vai modificando as vogais, porém os sons eles são muito parecidos quando a gente pronuncia, né, na forma geral. Eu que passo, penso e peço. Observe qual é o som que a gente escuta. SS, né? Passo, penso e peço. O SS, o S e o C cedilha, eles têm sons semelhantes. Embora a escrita seja diferente, embora a significação dessas palavras também. Quem casa, quer casa. Então, olha só a sonorização. Embora as palavras estejam colocadas de forma igual, mas a significação aqui vai ser diferente, tá? Quem casa, do verbo casar, quer casa, que no caso casa aqui no substantivo. Então, observa que a paronomásia é isso. São pares de palavras que têm sons semelhantes. Então, pessoal, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de irem lá no canal, se inscrevam lá para que vocês possam receber, né, todas as aulas, possam estar por dentro, né? E não esqueçam, tá, de se cuidarem, usem máscara, passem álcool em gel, fiquem em casa e até a próxima aula, tá? Tchau!